Bora fazer a última parte do nosso presépio rústico? Essa aqui é a terceira aula do nosso presépio. A primeira aula foi dedicada a Maria, a segunda a José, e essa nós vamos fazer a manjedoura e o menino Jesus. Se você não assistiu as outras duas aulas, elas estão com um link aqui na descrição do vídeo. Antes da gente começar a aula dedicada à manjedoura e ao menino Jesus, eu vou pedir para você assistir essa aula que tá aqui no card, que é uma goma caseira pra gente deixar as pecinhas durinhas, que é o que a gente vai precisar para dar esse efeito aqui na nossa manjedoura. Então você assiste ele primeiro, faz a goma, deixa ela prontinha, porque a hora que a gente terminar essa manjedoura aqui, é hora de passar a goma nela. Lembrando que todo o material que eu usei para fazer o presépio também está na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora fazer ele juntos? Nessa última parte do nosso presépio, nós vamos começar pela manjedoura. Então, a manjedoura, a gente começa com um nozinho corrediço aqui na agulha. E nós vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas. Segura aqui na segunda correntinha a conta da sua agulha e nessa correntinha você vai introduzir a agulha e executar um ponto baixo aqui, certo? Executado esse ponto baixo, vamos contar mais 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5º ponto baixo, somando 6 pontos baixos aqui no total. Dentro dessa última correntinha que você executou esse último ponto baixo, nós vamos executar um aumento. Então, ali ficarão 3 pontos baixos no mesmo lugar. Então, aqui um aumento, virando assim o trabalho. Vou executar mais 5 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4. O quinto, na verdade, é um aumento, tá? Então, você executa 4 pontos baixos e um aumento. Dessa forma aqui, e a gente junta tudo com um ponto baixíssimo e o trabalho vai ficar assim, meio ovalzinho, tá bom? Esse começo é meio difícil de segurar porque o trabalho tá pequenininho ainda, não tem muito onde apoiar os dedos, mas vai que dá certo, tá? Vai com paciência, devagarzinho, executando os pontos. Essa primeira carreira aqui, nós vamos finalizar ela aqui com 14 pontinhos, tá? Agora a gente sobe aqui uma correntinha para subir o trabalho, né, para ir para a próxima, e aí aqui nesse primeiro ponto baixo você já executa um aumento nesse primeiro ponto da base. Começamos a segunda carreira então com um aumento dessa forma. Faço mais 3 pontos baixos, então eu venho aqui e faço 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2. Quando eu falo aumento, são 2 pontos no mesmo lugar, tá bom? Um aumento. O próximo ponto também é um aumento, então serão 2 aumentos seguidos. Venho aqui e faço mais um aumento. Vou executar 5 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e faço 2 aumentos aqui
nessa ponta aqui do trabalho também. Então, o primeiro aumento, o segundo aumento. E finalizo essa carreira aqui com 19 pontinhos aqui. Vamos para a próxima, nossa quarta carreira. Na quarta carreira, a gente começa com 5 pontos baixos. Então, a gente vem aqui e executa 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, virando aqui, e 5 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vem a sequência de aumentos. Então, vem um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Vou finalizar essa carreira aqui com 24 pontinhos e o trabalho tá crescendo, tá ficando dessa forma aqui. Vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira, nós vamos executar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem 2 aumentos. Então, o primeiro aumento, o segundo aumento, vou fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, 2 aumentos. Aqui. Aí veio com 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 aumentos. E finalizo a carreira com um ponto baixo. Vou finalizar essa carreira aqui com 31 pontinhos e a partir da sexta carreira até a 10ª, ou seja, por mais 4 carreiras, eu vou manter esses 31 pontos só executando ponto a ponto. Não vou mais executar aumentos, também não vou fazer diminuições. Só executando os 31 pontinhos aqui, subindo a minha manjedoura. Uma dica, se você perceber que o seu trabalho, ele começa a fechar demais, porque a ideia é a gente fazer um cestinho, aí você executa mais aumentos aí, porque provavelmente o seu ponto talvez seja mais apertadinho que o meu, então ele costuma fechar mais rápido o trabalho. Se não, você continua sem fazer aumentos, tá bom? Só se você perceber que o trabalho tá fechando demais, porque a ideia agora é ele abaloar mesmo, formando um cestinho. Mas é uma leve fechadinha no trabalho, só para subir mesmo. Depois de finalizar aqui as 4 carreiras, o seu cestinho vai ficar assim, a sua manjedoura vai ficar assim. Então, a gente vai arrematar aqui, não vamos fazer mais nada aqui. Arremato o trabalho sempre no avesso, para evitar qualquer degrau
deixar um trabalho mais uniforme possível. Essa marcação aqui eu posso retirar. Essa linha aqui a gente vai esconder aqui com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Eu vou esconder aqui também nos pontinhos, no avesso. Que passa entre os pontinhos, dessa forma aqui. Só pra gente ter certeza de que não vai soltar nada. Assim, essa linha aqui, eu vou cortar só um pouquinho. E pronto, nosso cestinho tá praticamente pronto. O que que falta aqui? A gente deixar ele durinho, porque conforme ele, se a gente deixar assim, até que fica bom. Mas conforme o tempo for passando, ele tende a fechar por conta do tecido. Então, a gente vai passar uma gominha aqui. Aquela gominha que eu pedi pra você fazer lá no começo do vídeo, tá? A minha aqui já tá pronta, então eu já vou passar aqui no cestinho. Quando você passar essa goma no seu cestinho, passa bem, sem dó, até você perceber que o tecido absorveu bem toda a goma, tá? Ele tem que ficar bem encharcadinho e bem durinho. Passa dos dois lados, ó, passa por dentro e passa por fora, ok? Percebeu que ele tá bem encharcadinho? Dá aquela afofada aqui nele, assim, aquela modelada, porque ele vai secar e ele vai secar da forma que você deixar, tá bom? Então, ó, dá aquela modelada do jeito que você quer que ele fique. Eu quero que ele fique mais assim, ovalzinho e mais abertinho. E aí, a gente vai deixar isso aqui secar no sol, tá bom? E enquanto ele seca, a gente vai fazer o Menino Jesus pra colocar aqui. O Menino Jesus, ele vai ser bem pequenininho, vão ser só 2 bolinhas, então coisa fácil de fazer. Vamos pegar aqui, fazer um anelzinho mágico. E dentro desse anel, nós vamos colocar 5 pontos baixos, tá bom? Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou fechar esse anel com ponto baixíssimo, unindo o primeiro e o último ponto. E faço a minha marcação, porque a partir de agora a gente vai trabalhar em espiral. Essa segunda carreira aqui, nós vamos executar 5 aumentos. Então, eu vou finalizar ela com 10 pontinhos. Então, o primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro. Quarto. E o quinto aumento. Dez pontinhos aqui. E não vou fazer mais aumentos. A partir da terceira carreira, eu vou simplesmente seguir ponto a ponto, executando aqui esses 10 pontos,
para formar uma pequena esfera, né? O trabalho vai abaloar. E a gente vai formar aqui a cabecinha do nosso menino. Nós vamos fazer isso por 3 carreiras, tá bom? Então, são 3 carreiras de 10 pontos. Finalizei aqui as 3 carreiras com 10 pontos, o trabalho tá dessa forma aqui, e agora a gente vai começar a fechar essa esfera para formar a cabecinha. Então, nós vamos executar um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. Até chegar na sua marcação de novo. Vai ficar assim, certo? E agora, a gente coloca a manta aqui. Como é um trabalho bem pequeno, se você tiver o apoio de uma pinça, facilita, tá bom? A minha ponta aqui da tesoura, ela é grossa, então ela já me ajuda aqui a colocar. Se a sua tesoura tiver a ponta fina, usa uma pinça. Fica mais fácil também. Vai preenchendo aqui todo o trabalho, deixando ela bem redondinha. Só cuidado para não colocar demais e alargar os pontos, tá bom? Porque como é um trabalho pequenininho, não tem muito espaço mesmo para manta aí. Olha como ele fica redondinho. E aí, vamos dar uma fechadinha aqui a mais. Vamos executar mais 2 diminuições aqui. Então, uma. Duas. E o restante dos pontos eu vou fechar na costura, porque fica mais fácil. Então, eu venho aqui, dou um arremate aqui, deixa um tanto de linha para costura, tá? Porque a gente vai prender essa cabecinha aqui no corpinho, que nós já vamos fazer aqui. Pego a agulha de tapeçaria novamente. E a gente vai fazer aquela costura que vai e volta aqui no trabalho. Para quem tá acostumado a fazer fuxico, é a mesma costura. Aqui, passa por todos os pontos e fecha. Pronto. Olha que bolinha mais delicadinha. Dessa forma aqui. Pro corpinho do menino, a gente vai usar as mesmas medidas aqui da cabeça, os 10 pontinhos. A questão é que a gente vai alongar um pouquinho mais do que a cabeça. Então, ele vai ficar meio que um cilindro ao invés de uma esfera. Então, o começo é o mesmo. Eu vou colocar aqui dentro do anel mágico 5 pontinhos. Então, eu tenho o primeiro ponto baixo. Segundo, terceiro e o quarto. Vou fechar esse anel com um ponto baixíssimo e fazer uma marcação para iniciar a segunda carreira. Feito tudo isso, essa segunda carreira de pontos baixos, nós vamos executar 5 aumentos. Então, eu vou finalizar ela com 10 pontinhos. O primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro. Quarto. E o quinto e último aumento da carreira, finalizando aqui com 10 pontinhos. Dessa terceira
até a 8ª carreira, nós vamos manter os 10 pontos. Então, eu não vou aumentar nem diminuir. Eu vou simplesmente seguir ponto a ponto, executando os 10 até a 8ª carreira. Então, assim a gente forma um cilindro. Para ficar mais fácil para você segurar o trabalho, porque eu sei que fica difícil por ser poucos pontinhos, vai modelando ele assim no dedo, segura ele aqui e vai rodando o trabalho assim no dedo, que aí fica mais fácil de trabalhar e você não corre o risco dele fechar antes da hora. Cuidado também para não comer nenhum pontinho, né? Tenta manter os 10 pontos aí para a gente formar o cilindro, que é o corpinho do nosso menino. Feito aqui até a 8ª carreira com 10 pontinhos, nós vamos começar as carreiras de diminuições agora. Na verdade, só uma. Então, nós vamos executar um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. Aqui, o corpinho deu aquela afuniladinha ali, né? Então tá ótimo. É hora da gente colocar a manta para dar uma preenchida aqui no corpinho. Colocada a manta, a gente vai finalizar essa parte aqui do trabalho, então é só cortar aqui a linha. Não precisa deixar muita linha, porque a gente vai usar a que nós deixamos da cabeça. Então, só finaliza mesmo. Lembra de finalizar no avesso do trabalho, evitando degrau. Aqui. Essa linha a gente coloca pra dentro, esconde ela aqui. Finalizado aqui o seu corpinho, ele vai ficar dessa forma, e aí vem a parte da costura. Então, nós vamos encaixar aqui uma parte na outra, assim. Pega os alfinetes para te ajudar a fixar e você não costurar torto, né? Então, dá uma prendida aqui assim. E aí, nós vamos dar uns pontinhos aqui, prendendo uma parte na outra. Como é um bichinho bem pequenininho, não tem muito segredo, só lembra de passar a linha entre os pontos para a costura não ficar muito aparente. E é um pontinho embaixo, um pontinho em cima, um pontinho embaixo, um pontinho em cima, pegando ponto por ponto. Lembra aqui de fechar bem, para a manta não escapar. Percebeu que fechou tudo, que a costura tá ok, é só dar um arremate e esconder essa linha dentro aqui do corpo. Dessa forma aqui. Como eu quero que ele fique deitado na manjedoura, eu posicionei a minha cabecinha um pouco mais tombada, tá vendo? E ela vai ficar com esse ângulo aqui, não vai ficar tão retinho, porque senão ele ia ficar parecendo mais um casulo do que um bebezinho. A ideia é que ele seja rústico. Então, acabamos, não tem mais muito detalhe aqui não. Agora é a gente encaixar ele na nossa manjedoura assim que ela secar. Então, por enquanto, a gente deixa essa peça aqui reservada. E enquanto a sua manjedoura vai secando, você vai colocar ímãs aqui nessa base. Eu fiz essa base aqui no canal, que é uma base para amigurumis, a partir de um CD usado, tá aí no card para você. Então, você constrói essa base aqui super facinha e coloca os ímãs aqui.
de forma que como você quer que os bonecos fiquem dispostos no seu presépio. Colocou os ímãs aqui com cola quente, você vai colar também os ímãs com cola quente nos seus bonequinhos aqui, na Maria e no José. E aí depois que tiver secado e esfriado, é só você colocar os seus bonequinhos lá, que eles vão ficar em pé. A mesma coisa com espaço para manjedoura. Então assim que ela secar, eu trago aqui pra gente finalizar esse presépio juntos. E finalizado aqui o nosso presépio, aqui tá o nosso menino Jesus, que a gente acabou de fazer, e a manjedoura. A manjedoura eu passei a gominha, então ela fica bem durinha, tá vendo? Perfeita para pôr de base. Aqui eu já colei os ímãs com cola quente, igual fiz nos outros. Aí é só encaixar aqui no nosso presépio e ele tá pronto. Os ímãs, se você não quiser usar, é opcional. Você pode só fazer a base para deixar eles dispostos bonitinho em cima de algum lugar, ou você pode substituir o ímã por velcro, que também dá super certo, tá? A única questão é, quando você comprar o seu ímã, verifica se ele é bastante forte para você colocar por dentro do seu boneco, porque senão ele vai ficar meio altinho, igual o meu aqui, tá vendo? Ele dá uma certa altura pro boneco. Se você não quiser que isso fique aparente, é melhor colocar o ímã por dentro. É que como o meu ímã era mais fraquinho, eu tive que colocar por fora. Mas é uma opção se você quiser usar para deixar ele mais fixo e menos bambinho na hora de colocar em pé. Mas ele vai ficar bem menos, porque a gente usou botão por dentro. Então, se você quiser só colocar na base mesmo assim, apoiadinho, tá? Essa é uma ideia para ficar mais fácil na hora de guardar, já que o nosso presépio é colocado só no final de ano. E ele tá prontinho para enfeitar o seu Natal aí esse ano. Ficou ótimo, né? Lembrando que se você fez ele comigo, meu Instagram tá aí na tela, me manda as fotinhos, eu adoro compartilhar o trabalho de vocês por lá também. Vamos bater papo além aqui do YouTube. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!